Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. Hoje com um tema que é útil para todo mundo, porque todo mundo vive em família. Eu estou com uma advogada de família e sucessões, que não só advogada, mas também é defensora pública, que é a Ana Paula Alves. Seja bem-vinda. Obrigada, Tabata. É uma honra te ter aqui. A gente foi entrevistadas juntas pela OAB. Aí eu já falei pra ela, te quero no meu podcast pra gente falar de direito de família, direito dos filhos, principalmente. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Quem que é a Ana Paula? Ana Paula é uma apaixonada pelo direito. Apaixonada mesmo com Sim. os perrengues. Olha, pra ela falar que ela é apaixonada pelo direito, trabalhando com direito de família, é porque a bicha gosta mesmo. Gosto de barracos de família. Ela é aquela advogada de família de novela, sabe? Quando a família tem algum perrengue pra resolver, né, Ana? E aí, às vezes, a gente tava até falando isso antes de gravar, né? Uma remarcação de terras, uma sucessão, um inventário. Quais são as demandas principais que você trabalha? Ultimamente eu tenho trabalhado muito com sucessão, né? Meus clientes já são idosos, né? Mas são clientes antigos, clientes que vêm com a gente desde 2008, 2007, assim, né? Então a gente acaba, infelizmente, tendo que trabalhar com essa área de sucessão. Os filhos passaram a ser nossos clientes, os netos passaram a ser nossos clientes. Você começa fazendo a ação de... Não, vou até antes. Você começa fazendo o pacto antinupcial, aí depois vai pra pensão, aí depois vai pro inventário, vai seguindo todo o trajeto, né? No começo de carreira, quando eu comecei a advogar, a gente faz de tudo, né? Uhum. E eu comecei na defensoria também. A defensoria a gente faz muito direito de família, né? É muita questão de pensão, de alimentos, de reconhecimento de paternidade, né? Então eu fui me apaixonando pela área, fui me especializando nisso, né? E no escritório a gente trabalhava mais com empresas e tal, mas como os clientes sabiam que eu fazia área de família, você acaba ganhando a confiança, né? E aí você acaba resolvendo um probleminha aqui, outro ali, regularização diária, aí começa um divórcio, né? E você acaba virando meio que amiga, Tudo que é né? inerente ali da família, né? Né? E Ana, sabe o que? Essa semana, inclusive, a gente tá na semana do dia 12. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024. Eu não sei quando o pessoal vai estar assistindo. Eu publiquei um vídeo sobre alienação parental, que é um tema que, assim, antes não se falava muito. Sim. Tô falando pelos leigos, né? Não por quem é da área de direito. E cresceu muito as dúvidas com o caso da Ana Hickman, com outros casos que ficaram em alta. E eu queria falar um pouquinho com você a respeito disso. Os direitos que os filhos têm, independentemente da treta que rola entre os pais, que são os genitores, né, na lei. A gente fala genitores porque hoje em dia a formação da família não é só mais pai e mãe, Sim, né? Às vezes são mães, pais, enfim. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, os casos mais recorrentes que você viu acontecer. Não, é verdade. Como você falou, não se falava muito disso, né? Eu advogo já há 20 anos e eu sempre percebi que isso existia. As crianças sempre eram e continuam sendo utilizados como moeda de troca numa separação. Crianças, né? E animais de estimação, sim, né? Hoje os animais. Né? Eu me lembro que, não me lembro direito se foi 2006, 2007, eu fiz uma separação, eles tinham 2 filhos e tinham 5 cachorros, né? E quanto aos filhos... R$200 de pensão para os filhos e R$1.500 para os cachorros. Só para você entender. Quanto aos filhos, eles entraram no acordo. Os filhos ficaram com o pai sem problema nenhum, porque a mãe que saiu de casa, quis separar e tal, enfim. Daí os filhos ficaram com o pai. Só que ela levou os cachorros. Ela ficou com a chácara e os cachorros ficavam na chácara. E ela ficou com os cachorros. E ele era apaixonado pelos cachorros, tentou fazer um acordo, tal, ela não quis acordo. Ele foi e sequestrou os cachorros. Puta, a treta foi pelos cachorros, não foi nem pra... Foda-se os filhos. Ela entrou com busca e apreensão dos cachorros. Não, mesmo porque, nessa eu falei, dane seus filhos, porque o juiz, ele olha também para esse apego que criança e adolescente tem pelos animais, que é muito maior do que os adultos, só né? Pra você entender, naquela época não se falava de guarda de animal, porque animal... Sim, era uma coisa. Era uma coisa, né? Então não tinha guarda, né? E aí a gente foi fazer audiência, o juiz olhou assim, é sério? Audiência pelos é sério? Eu falei, é sério. Aí eu falo que eu fui uma das pioneiras nessa questão, porque hoje tem guarda de cachorro, né? Não só de cachorro, gato, papagaio, periquito, o bicho que você tiver, né?
Quando eu entrei a primeira vez com uma briga por causa de um cachorro também, o casal não tinha filhos. Eu tive que entrar como coisa no juizado civil normal, mas eu pedi a transferência para o direito de família, porque eu queria tratar como guarda, como Sim. regime de visitação. Só que na época era uma coisa e tinha que ter autorização do juiz que trata das coisas para mandar para o juiz que são juízes separados, tá, gente? O que trata de bens, etc. Não que um não possa tratar o que o outro trata, mas em fóruns grandes, normalmente é Sim. separado, né? A vara da família e sucessões e a vara civil das tretas patrimoniais, digamos assim. Não, mas é muito interessante como o conceito de família mudou, né? Que antes o conceito de família era outro. Hoje o conceito de família é bem diferente, então inclui os animais também como membros da família, né? Mas voltando a falar da questão da alienação parental que você comentou, é bem isso, né? A lei, quando ela foi criada, ela visa, né, sempre a proteger a criança, né? Porque o que acontecia? A criança ficava com um dos pais, geralmente a mãe, né? E quando ocorre a separação, sempre tem uma mágoa, sempre rola, né? Uhum. E aí, nem sempre a mãe, mas às vezes a família, né? É ótimo você falar isso. Vó, tia, né? Então, ficava lá na cabecinha da criança, falando mal do pai, falando mal da outra família, né? Dificultando o convívio dessa criança com o outro lado da família, né? Então, a lei, quando ela foi criada, foi pensando nisso, né? Porque o que as pessoas não entendem é que é um direito da criança, não é um direito do pai ou da mãe. É um direito da criança a convivência com ambos os genitores. É que na cabeça né? deles, enquanto não tem a maioridade civil que não responde por si, é uma propriedade dos Sim. pais e não é uma propriedade. A tutela é do Estado, né? E outra coisa, né? Infelizmente, as pessoas elas enxergam os filhos como uma continuação de si. E não é, né? Cada pessoa é uma pessoa, pode ser uma criança, tal, mas ela tem a sua personalidade, tem a sua característica, ela não é uma continuação nem do pai ou da mãe. Então, ela precisa de ambos para a formação do seu caráter, da sua personalidade, ela precisa dessa convivência com ambos, né? E, infelizmente, em 99% das separações, quando envolve os filhos, os pais esquecem desse detalhe e começam, né, ficam naquela briga entre eles e esquecem que a criança não tem nada a ver com o assunto. Eles não vão deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. Não existe ex-pai e ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. Apesar até fazendo um contexto com o que você acabou de falar, com o que você pontou que é importantíssimo, que a alienação parental também é praticada pela família, não é só pelos genitores, às vezes a mãe ou o pai tá com ranço porque ele me traiu, então ele abandonou a nossa família, e confunde a decepção de marido e esposa com a figura do pai e da mãe, porque às vezes o cara pode ser um cachorrão, mas pode ser um excelente pai. Exato. Então não pode distorcer. E aí, para se enquadrar na alienação parental, tem que necessariamente ser referente à figura como o pai. Se a mãe só fala do pai como um homem desonesto, aí é uma difamação. Sim. Não entra tanto na alienação, né? Sim. Isso é importante pontuar, porque tem gente que acha que é assim, não, seu pai me traiu, então ele abandonou a família. Pera, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de ser consequência, né? Sim, não, mas existem coisas muito específicas que caracterizam a alienação, né? É tipo você dificultar a convivência, né? Não só o falar mal da outra pessoa, mas dificultar a convivência, omitir informações pessoais da criança, tipo problemas de saúde, questões escolares, ou mesmo você mudar de endereço sem ir para um lugar distante, sem informar, sabe? É dificultar mesmo a convivência da criança com o outro e com a família do outro, né? Tem a questão da difamação também, né? Eu acho que o mais grave que já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu já tive casos, muitos casos, é que assim, a mãe, quando tá com aquele ranço, como você diz, ela acaba, eu não sei se por ingenuidade ou por maldade, às vezes até, dizendo que o pai é abusador. Então, abuso sexual abuso sexual que você tá Abuso falando, sexual. né? Isso daí é o que é o pior. É horrível, porque assim, sabe, é uma situação... E, porque gente, pasme, é a maioria. É a maioria.
você está, na verdade, dizendo que o pai é um criminoso, porque o abuso é crime, né? Uhum. Então você diz, não, eu não confio dele ficar com o meu filho, com a minha filha, porque ele pode abusar da criança. Ah, porque eu já peguei caso assim, porque deixei a criança com ele e voltou com assadura, voltou com não sei o quê, não sei o que aconteceu, né? E às vezes é assim, sabe? O pai até, né, não tem muito jeito no Na cuidado ali, na higiene, mas não higiene, significa que né? abusa sexualmente. Você sabe que você falou isso, me lembrou que num dos casos que eu cuidei, a mãe alegava que o pai era abusador porque ele tinha o costume de. Era um menino de 4 Uhum, anos. E ambos tinham o costume de dar selinho no menino. E continuaram com esse costume mesmo depois de separados. A sim, mãe parou de dar selinho no menino só pra apontar que essa que o pai conduta era fazia. de abusador. É. Então isso acontece muito, parece que não, mas acontece muito, né? E aí tem todo um processo, porque a alienação parental ela é um processo à parte do processo de separação ou de guarda dos filhos, né? Uhum. É instaurado um processo judicial à parte, é feita toda uma investigação, você move todo o judiciário, porque envolve ali assistente social, psicólogo, né? Ministério Ministério Público. Público, Conselho Tutelar, enfim. Você move a máquina estatal para apurar um fato que, na verdade, não ocorre, sabe? É só uma questão de diálogo entre os pais. Olha, a criança, ela precisa ser trocada tantas vezes por dia. Cada troca, você precisa usar uma pomadinha, você Mas é passar um... aquela coisa, a mãe às vezes, a mãe eu falo pode ser o Sim, contrário, o é quem pai tá falando da com mãe. a É. guarda, né? Às vezes um dos genitores não fala isso de propósito pro Sim, outro errar e jogar isso na cara, né? Do não, tipo, ó, você não pode ficar com a eu já criança. vi acontecer que manda a criança para casa do outro sem nada, sem mandar a sacolinha da criança, sabe? Sem mandar a A troca de roupa. mochilinha. Não. Ele que compre lá e ele que tem o guarda-roupa da criança lá, sabe? É, a mochila também é outra treta, né? Porque É. esses dias, inclusive, eu tava fazendo uma consultoria pra um rapaz que tá querendo se divorciar, só que ele não queria ir pro litigioso. Então, eu Uhum. tava tentando fazer um acordo entre as partes. E aí ele falou pra mim, ele falou, Tabata, eu compro as roupas boas pras crianças, aí vão na mochila, só que toda vez que a mãe devolve, manda com as roupas velhas que não cabem mais, pra eu ser obrigado a comprar roupas novas. E eu tô me reestruturando, acabei de me divorciar, tô tendo que comprar tudo de novo na minha casa. Como que funciona isso da mochila? Tem na lei uma regra da mochilinha do meu filho? Eu falei, não tem na Infelizmente, lei. não. Mas é algo que se dispõe quando Sim, vai sair uma sentença, né? sim. Que quem busca as crianças necessariamente tem que devolver as roupas lavadas. Como que funciona? Na verdade, não, né? Tudo isso é combinado, né? Tudo é combinado entre as partes, né? Uhum. Mas Mas se não entra em acordo, o que o juiz é fala? questão de bom senso, né, gente? Mas não tem. Ana, você sabe que não tem. Não Vamos falar a tem. verdade aqui. Não, não tem. Mas não tem nada na lei que proteja o outro. Mas o juiz pode mandar, não pode? Falar assim, ó, vai devolver com a mochila com a Pode, roupa. pode. Já aconteceu de você determinar lá, colocar no papel, item por item, entendeu? Até a idade X, é mamadeira, é fralda, é tanto de fralda, é leite, é não sei o quê. Depois da idade Y, tem a material de escola e tal. Porque quando não tem jeito, quando você vê que não vai ter conversa entre os pais, você determina e coloca tudo lá na sentença, né? É. Infelizmente. Acontece. As pessoas, elas têm. Eu até gosto quando procuram, assim, o advogado antes de entrar com o processo, porque elas têm que ter em mente que é um terceiro, que apesar de ter todo esse aparato de assistente social, psicólogo, é um terceiro decidindo a vida dos filhos. Sim. E tem uma coisa que é importante a gente pontuar, que isso não acontece só a hora que acaba o processo. No interim do processo é determinado uma situação temporária para que ocorra o processo com tranquilidade até descobrir se teve alienação ou não. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre isso, sobre a pensão provisória e sobre a guarda provisória. Tá. Geralmente a guarda provisória fica com quem as crianças estão de fato. Então, o casal se separa, geralmente as crianças ficam com a mãe, né? O pai geralmente sai da casa, se muda e as crianças ficam com a mãe. E aí ela tem a guarda de fato, né? Quando quer regulamentar por causa da questão da pensão, porque geralmente assim, o pai sai, aí ele ajuda, ele faz uma compra, ou ele faz mas não está nada resolvido ainda juridicamente. Então, o certo é que eles já entrem com a questão
né, para resolver, enquanto não se decide ali separação, partilha, guarda, visita, entra com pedido de guarda provisória, né, e com pedido de alimentos provisórios, porque já fica acertado, né? Se Uhum. o pai tem um trabalho com vínculo, trabalha com carteira assinada, tal, já manda para a empresa já desconta, já tem uma conta, já fica certinho. Se não tem, É melhor do que né, já esperar. decide um valorzinho, olha, posso pagar X por mês, porque o que acontece? Os pais, eu digo para você que eles sabem que enquanto estava casado, sabe ali as despesas que tem no dia a dia, sabe o que a criança gasta. Mas quando há o rompimento do vínculo, o que acontece? Ele tem que se mudar, ele tem que pagar aluguel, ele volta para casa da mãe, sei lá. Mas enfim, ele vai ter outras despesas, Ah, né? e outra, até um adendo a isso. Às vezes ele vai criar um outro relacionamento que é o mais comum, Sim, e aí essa nova namorada, esse novo namorado vai ficar no coé na orelha e vai dificultar um acordo que antes estava ali exatamente. na superfície. Mas era aí que eu ia chegar. Então ele sabe que ele tem as obrigações dele enquanto pai, né? Uhum. Tem os direitos, mas tem as obrigações. Ele tem que continuar provendo, ajudando na mantença daquela criança, né? Então, às vezes, ele não está trabalhando, né? Ou tem um trabalho eventual, não fixo. Olha, posso dar X por mês e tal. Então, o que acontece? Às vezes ele faz uma compra, ele, né, dá um dinheiro, pega no final de semana e tal, mas nada disso tá decidido ainda. Aí quando chega lá na separação, porque ele nunca deu nada, porque ele nunca pagou, porque ele nunca fez isso, porque ele nunca fez aquilo. Porque dos dois lados, Tabata, do lado dele, se ele arruma um outro relacionamento e a pessoa nova que tá entrando não sabe da situação, não, porque, né, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Do lado dela também Sim. tem a família, né? Por que que acontece? A família sempre vai achar, te abandonou, te largou, né? Você Uhum. tem que exigir, você tem que, né, ir Arrancar até as atrás. cuecas, que é como fala. Exato, né? E é sempre assim. E não importa o nível social, né? Uhum. Tanto na defensoria quanto eu atendo, né? Eu atendi um casal que, para você ter uma ideia, ela não sabia o que o filho comia, porque o filho tinha 3 babás, né, que se revezavam e tal. Então, de repente, ela falou assim: nossa, mas aí, com o valor da pensão que foi estipulado, né, fora ele pagou colégio, os cursos, enfim, tudo que a criança gastava, ele ficou fora a pensão. Só que não dava mais para bancar 3 babás, ficou uma babá só. Né? Aí chegou o momento Que que já, né? ela falou assim: mas eu não sei o que essa criança come. E a guarda ainda ficou com ela. A guarda compartilhada, né? Mas quando a criança, né, estava com ela, era uma Sim, criança ela já de ficava perdida. 10, 11 anos, né? Ela, não sei o que ele come, porque era a babá que fazia Você a pode ver comida que dele. pode ter a diferença que for da vida ali, são os mesmos Os problemas, gente. mesmos A família problemas, é né? sempre tem problema, E não tem assim, jeito. eu digo assim, no caso de uma família de um poder aquisitivo maior, como nesse caso, a criança ela tinha tantas atividades, né? Ela ficava no colégio, era um colégio de período integral, praticamente, e quando ela estava fora do colégio, ela tinha outras atividades, curso de inglês, curso de beisebol, natação, não sei o quê. Então ela passava praticamente o dia fora de casa. Uhum. Então não tinha nem convivência com os pais, porque o tempo que ela estava em casa tinha as babás. E no final de semana, Aí o juiz foi lá e falou assim: olha, vem aqui, a gente vai conversar porque os dois têm que ter a guarda, né? exato, no final de semana viajava tal com as babás, né? Então eles tipo nem sabiam como que a criança, né? O pai na primeira semana que ficou sozinho com o filho também não sabia o que fazer, né? Eu não sei o que ele gosta, se eu levo ele no cinema, o que que eu faço com ele. Falei, como assim? Seu filho tem 11 anos, você não sabe o que ele gosta? Você não conhece seu filho? Ai, é muito punk É isso. complicado. Se você pega uma família, né? A gente atende defensoria, pega uma família que não tem condições, né? E que está ali todos os dias com os filhos, eles sabem da dificuldade dos filhos, mas eles não têm condições de prover. Você pega uma família de um alto poder aquisitivo, eles têm condições de prover, Mas não mas sabe não como. sabe, É. não tem o cuidado do dia a dia com os filhos. Mas aí, nesses casos que não tem acordo, seja numa família rica ou numa família pobre, como que. E, gente, pobre no sentido legal do termo, tá? Sim. Uma família de baixa renda. Como que o juiz fixa uma pensão provisória? O que ele leva em conta? É sempre assim, a pensão ela sempre considera a necessidade de quem pede, a condição de quem paga.
que a gente fala, né, o binômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, né? Que isso veio depois, viu, Veio gente? depois. Porque, na verdade, é bem isso, né? Você tem que considerar uma série de variáveis aí, né? Então, assim, uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? As pessoas têm muito em mente, assim, porque é 30%, né? Não, não é 30%, né? Depende. Depende. Vai ser sempre de acordo com... Advogado de família é o advogado que mais fala depende. Depende. Vocês não gostam, mas advogado de família é. Depende, porque Tudo depende depende, mesmo. É caso a Tudo tem que caso. ser analisado, né? Então ele ganha lá um salário mínimo. Se você vai descontar 30% do salário, é um filho, né? Vai descontar 30% do salário, mas ele tem outras despesas, porque ele paga aluguel, ele constitui uma nova família e tal. Não tem como ele pagar 30%, né? Então ele vai pagar um pouco menos. É sempre, sabe, respeitando as variáveis aí de necessidade, possibilidade, razoabilidade. Excelente. Mas o que acontece é que na maioria das vezes tem 3, 4 filhos. Então não dá também. Sim. Às vezes não tem jeito, vai ter que pagar, né? O mesmo tanto para sendo 1 ou 4. 1 ou 4 Porque vai tem ser... um teto, não adianta também mandar ele pagar 100%. Não tem como, a pessoa vai ter que sobreviver, né? Então, infelizmente, assim. E uma outra coisa também que tem que ficar claro é que a responsabilidade pela criação dos dois, né? É que, na verdade, assim, a mãe, ela sempre se sente sobrecarregada, porque ela fica com o encargo da criação, da educação, do dia a dia, de estar ali conferindo escola, roupa, remédio, né? A criança fica doente, a mãe que corre e tal. E mesmo na guarda compartilhada, o pai tendo o acesso à criança, né, na escola, tendo acesso a 2, 3 vezes por semana, no dia a dia é a mãe que está ali cuidando, né? Você sabe, Ana, que 90% dos casos que eu peguei de guarda e pensão, eu fui chamada pelo pai. Eu até achava, falava, nossa, deve ser um karma, né? Os homens me procurarem. Mas eram pais fora de série. Eram pais muito mais presentes do que mães. Sim. Hoje em dia é muito comum você ver o pai fazendo esse papel de preocupação, de alimentação. Tem muita mãe que não só porque está trabalhando e tem a própria vida, mas por alguma razão não é uma mãe tão próxima. Então essa realidade tem mudado. Apesar de que, na nossa jurisprudência, nos nossos tribunais, os nossos julgadores ainda têm essa mentalidade. Mas isso que você falou é bem interessante, porque eu notei também essa mudança na dinâmica familiar, como a gente falou e comentou no começo. O conceito de família também mudou, né? Muito. Então, hoje os pais, eles entendem o papel que ele tem, que não é só o papel de provedor. O pai, ele tem que ser participativo, né? Então, ele, desde que nasce, ele tem que saber trocar fralda. São genitores. Independente se é pai ou mãe, são genitores. E eu vou até além. Tem a questão dos avós também. Porque Sim. hoje é muito comum você ver os avós sendo responsáveis por grande parte dessas atribulações quando os pais trabalham muito ou viajam a trabalho, né? Porque geralmente acontece, né? As pessoas, né? Hoje em dia, todo mundo tem que trabalhar, tem que se virar. E muitas vezes você não consegue um horário na creche para que se adeque ao seu horário de você deixar a criança na creche e trabalhar, pegar a criança na creche. A família acaba participando, né? Avós, tios, né? Acabam participando desse convívio. Não, a avó busca, fica na avó até eu chegar, ou a tia... né, pega a família não todo. A Por isso que a família foi todo, incluída na previsão da alienação parental. Exatamente. Porque mexe com todo mundo. A gente tá rodando, gente, mas a gente tá no mesmo conceito. No mesmo assunto. Nos mesmos direitos do menor. Porque isso daí, essa briga entre genitores que possa se enquadrar numa alienação parental, e eu queria que você falasse as consequências de quando é decretada, é reconhecida a alienação parental, vai além disso. Às vezes o pai que ficou muito distante do filho e não sabia desses direitos de alienação parental e tudo mais, não buscou seus direitos na justiça, e aí o filho com 20, 30 anos move uma ação de abandono afetivo contra o pai, e o pai fala assim, mas quem me impedia de te ver era sua mãe? Então eu queria que você falasse um pouquinho isso, as consequências de quando é reconhecida a alienação parental, e essa possível consequência futura de uma indenização por abandono afetivo. Sim.
Joguei a bomba. Tipo a batata quente. Aqui, assim, uma fala, uma levanta, outra corta. Tá certo. Vamos lá. Sim, tem consequências. Quando é todo um processo, como eu falei, né? E ele é um processo longo, é um processo demorado, né? Porque é feita toda uma investigação, não só da criança, mas de toda a família. Eles vão ver como é o núcleo familiar dessa criança, as pessoas com quem ela convive, aonde ela estuda, os ambientes que ela frequenta. Como que está sendo a educação dessa criança, em que momento, quem está praticando, né, os atos de alienação. Né? Então, é um processo demorado, porque, como eu te falei, envolve uma série de agentes, né? Uhum. E quando realmente é reconhecida a alienação parental, pode ocorrer a mudança de guarda, pode ocorrer, geralmente ocorre da guarda unilateral para a guarda compartilhada, mas pode haver a reversão de guarda, deixar a guarda com outro genitor, né? Pode haver a questão da visitação assistida, né? Então, para essa criança começar a ter o convívio com o outro genitor, ela vai essa visita. Quem está causando alienação, tá? Essa visita vai ser assistida por profissionais, né? Então, vai ser num ambiente adequado, isolado, não vai ser na casa da pessoa, né? Então, ela vai ser levada num outro ambiente e lá ela vai encontrar o pai ou a mãe, enfim. Né? Vai tratar a pessoa como se ela fosse uma ameaça mesmo por a estrutura psicológica da criança. Né? Até esse agente que está cometendo alienação, ele vai passar também por um processo, né? Para um processo psicológico, social e tal, para se adequar à convivência com o filho. Né? A nossa lei sempre acredita na recuperação do indivíduo, né? Sim. Né? Eu até comentei antes da gente começar aqui que havia uma grande mobilização aí para que a lei da alienação parental caísse, né? Porque as pessoas estavam entendendo o seguinte, que muitos pais que, não abusadores sexuais, mas de relações abusivas, né? Tanto com a mãe quanto com a criança, porque a relação abusiva ela envolve aí um terror psicológico, né? Uhum. Material, né? Uma chantagem, né? Não, na questão uma manipulação. Na questão financeira também, Sim. né? Então, enfim, envolve uma série de coisas, né? Então as pessoas estavam falando assim, não, porque essa lei ela é prejudicial, porque o que acontece, né? Geralmente esse agente, que é o abusador, ele entra na justiça dizendo, olha, eu estou sofrendo alienação parental, porque eu não estou podendo conviver com meu filho, não sei o quê e tal. E aí o outro, às vezes, perdia a guarda, né? Era transferida a guarda. E esse que era o agente abusador, ele continuava tendo essa relação abusiva com a criança. Então, assim, mas é como a gente sempre fala, e voltando aqui, é caso a caso, né? E a gente tem que entender que... queriam anular a lei que rege a regra por causa de exceções. Exato. E a gente tem que entender que a lei, ela sempre vai proteger a criança, né? A criança é o ser ali que merece a proteção do Estado, né? Então, a lei foi feita para proteger a criança, não os pais. Né? Óbvio que tem todo um envolvimento ali para tratar esses pais. Mas, tanto é que a lei protege os pais, que até para o pai, que ela estava comentando, até para o pai causador dessa alienação parental, ele não vai deixar de conviver com a criança. Sim. Vai ser assistido, mas não vai deixar de conviver, porque é direito da criança e do adolescente o convívio com ambos os genitores, né? Porque aí eu vou chegar naquele ponto que você falou do abandono afetivo. Porque o que ocorre? A falta dessa convivência com um dos dois vai fazer falta na formação dessa pessoa. Em algum momento, né, na vida adulta, ela vai... Porque você vai carregando traumas na sua vida, né? Da infância, da adolescência, você vai carregando traumas. Que muitas vezes não tratados podem se transformar numa doença, né? Depressão, síndrome do pânico, né? A gente vê que a doença do século hoje são as doenças psicossomáticas, né? Então, em algum momento, isso vai trazer problema para essa pessoa. Né? E para casal homoafetivo, que são duas mães ou dois pais que não tem a outra figura? Ah, eu já tô jogando as polêmicas no colo dela. Polêmica. Que isso necessariamente causa
um abalo psicológico? Como que isso está sendo visto na justiça? Lembrando, gente, que a gente está falando de coisas que estão sendo julgadas, Sim, não é a opinião sim. pessoal da Tabata nem da Ana. Eu já tô, tipo, tá vendo? Sim. Eu dou um tapa, faço um carinho. Tipo, eu sei que não é a sua opinião pessoal. Não, Não, e assim, fica à vontade também, se quiser dar a sua opinião pessoal. não, eu vejo assim, eu ainda não vi, eu vi, né? Não vi muitos casos, mas vi poucos casos, né? Uhum. Eu vou falar um específico, 2 mães, tá? E uma era a mãe biológica, né? E a outra foi a mãe que criou, né? Era um casal, 2 Foi mães. fertilização. Foi In fertilização, vitro, né? tá. E elas conviveram durante Ou seja, 10 não tinha pai na jogada. Não tinha pai na jogada, foi um acordo entre elas e Uhum. ok, né? Uma doou o óvulo e a outra gerou, Uhum. tá? Então, uma era a mãe biológica e a outra a mãe que criou. Sim. As 2 trabalhavam, tal, enfim. Houve a separação do casal. A que gerou a criança não era a mãe biológica, né? Mas ela quis a guarda, né? E a outra, que era a doadora do óvulo, era a mãe biológica, também queria a guarda. Né? E vai Aí rolou dali, a vai treta, daqui, que eram das duas ainda mães. vai dali, vai daqui, e acabou ficando guarda compartilhada, né? E ok. Mas foi um trabalho muito, assim, demorado também, porque... Mas a falta da figura do pai, Então, isso... eu não sei te dizer, tá? Porque essa criança já tinha, acho que 12, 13 anos, né? Mas ela sempre soube, desde o início, né? De quando ela começou a ter entendimento, de que ela tinha 2 mamães, Uhum. né? Então, eu não sei te dizer honestamente até se mesmo isso gerou porque- algum problema para ela. Legalmente Né? falando, a gente também não tem como dar essa... Agora eu vou aliviar pro seu lado. Né? Porque eu fiz uma pergunta pra você que eu também não saberia responder, porque essa mudança do enquadramento familiar, infelizmente, aconteceu faz pouco tempo, poucos anos que foi reconhecida a união homoafetiva. Inclusive para a criação da prole. Prole são os filhos na lei. Então, a gente só vai saber as reais consequências e se rola esse tipo de coisa, se a criança vai processar as mães porque Daqui não um tem um tempo. pai, daqui a um tempo. E eu vou te dizer mais, fora a questão aí de casais homoafetivos, a família mosaico, né? Então, um casal se separa. Eu tenho 2 filhos, e aí eu conheço uma outra pessoa, ele também tem 2 filhos. E essas famílias vão se agregando. Uhum. Eu, você, os nossos filhos, né? E acabam essas crianças convivendo. E aí gerou a figura da mãe afetiva, do pai afetivo. A madrasta e o padrasto que são bonzinhos, Sim, né? que vai e às vezes faz questão de colocar o nome na certidão de nascimento dessa criança. Uhum. E isso tem uma série de implicações legais. Porque a partir do momento que você foi lá e reconheceu como filho, né, tem direitos e deveres, como a pensão, futuramente como herança, né, questão de guarda. E já teve casos de pedido de guarda por pai afetivo. Eu já acompanhei uns 2, assim, que o padrasto se apegou tanto Sim. que acabou querendo brigar pela guarda também. E Aquela aí fica o quê? história Compartilhado do pai é quem cria. Então, mas aí fica como? Mãe, pai e padrasto? Sim, Compartilhado entre 3? entre 3. E o juiz permite isso? Permite. Porque eu já vi também juiz falar assim, que eu tinha um casal que eles queriam fazer a guarda assim, um dia sim, um dia com um dia com o outro. Um dia sim, um dia não. É que as O juiz pessoas- falou, não, ele vai perder, a criança vai perder a noção de lar, As gente. pessoas elas confundem guarda compartilhada, né? Com convívio, né? Elas acham que essa é uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não é isso. A guarda compartilhada, a criança ela tem uma residência fixa. Ela tem que ter a sua referência, né? Ela sabe Sim. onde ela mora, ela tem ali a escola, ela tem os amigos, então ela tem aquela referência. A questão do compartilhamento é das decisões sobre O poder sobre a criança. sobre a vida dessa criança, as decisões quanto à escola, onde vai estudar, o curso que vai fazer, as decisões de saúde, né, de tratamento, até questões religiosas mesmo, né? Qual a religião que essa criança vai seguir. E aí eu vou te falar uma coisa muito interessante, que é uma questão de cultura. Nós não temos isso aqui no Brasil. Mas em muitos lugares, quando as pessoas se casam, elas fazem o pacto antinupcial e ali elas determinam tudo. Eu fiz isso. Perfeito! Eu fiz isso. É perfeito. Fiz até da gata, porque a gente casou. Perfeito! Eu casei, levei a minha gata. Só que a partir do momento que rolar alguma coisa, eu sei que o meu marido vai querer
brigar pela guarda da gata, porque ele também se apegou. Só que eu já garanti que a gata é minha. No pacto antinupcial, ele se ferrou. Isso que dá casar com a advogada. Mas, sabe, eu acho que é uma coisa que tinha que ser mais divulgada, que você pode fazer isso, porque as pessoas pensam, ah, não, é só rico que faz. Não. Não, gente, pacto antinupcial. Olha, essa é uma briga que eu levanto bandeira, Ana. Foi Eu ótimo também. você falar isso. Porque o pacto antinupcial, ele é excelente, não só necessário quando você escolhe outro regime de bens, Sim. mas ele é excelente pra você colocar no papel aquilo que é combinado. Porque tem gente que reclama, fala assim, ah, não, mas depois que eu casei, tudo mudou. Porque antes eu podia trabalhar, depois que Exato. casei, ele começou a impor. E se você colocar isso no pacto antinupcial, inclusive com cláusula de indenização Tá por combinado, danos né? morais, tá combinado. Aí o cara enche o saco porque É. tá lá, entendeu? No meu eu coloquei indenização por danos morais até se rolar chifre. Mas eu botei. Mas eu falo que a gente tem que divulgar mais isso, porque as pessoas não têm conhecimento. Quando a minha filha, quando ela foi casar, né? Você tem uma filha casada? Eu tenho 2 filhos casados. Só não Gente, sou avó ainda, só não sou avó ainda. Muito bem conservada. Falei que minha meta pra esse ano é ser avó, eles que lutem. Parece minha mãe. O que você quer de 2024? Um neto. Quero ser, né? Sem pressão, mãe. Mas quando ela foi casar, ninguém no cartório falou pra ela que ela tinha opções de regime de casamento. Tá lá, é comunhão parcial. Né? Filha de advogada, ela falou, não, lindo. eu quero casar com separação de bens. Sim. E você sabe que é por isso que eu fiz questão de... Né, porque eu dou aula para ensino médio, né? E teve uma aula que eu fiz de regime de bens, que eu fiz todas as simulações em caso de divórcio e em caso de sucessão para todos os regimes. E eles falavam, o que é isso? Não precisa de muito. Não, gente, é simples. Tem estudante de direito que vai concordar. Gente, a gente só descobre que tem regime final da apuração final dos aquestos. É isso o nome? É. Na faculdade. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Tudo E bem você que é um sabe regime que é pouco escolhido, né? Artista faz muito. Artista, verdade. E estrangeiro. Estrangeiro que casa com brasileiro faz muito. Porque é um Porque é um regime costume. híbrido, né? Né? Então, o que é meu antes de casar é meu, o que é seu antes de casar é seu, o que a gente construiu junto, a gente vai ver na proporção que aquilo foi construído e, né, e vai acabou. ser dividido proporcionalmente no caso de separação. Perfeito! Sim. É que as pessoas têm uma visão muito romântica do casamento, né? Ai, juntar que nem tanto que antes o regime padrão era o regime universal, da comunhão universal de bens. Agora é da comunhão parcial de bens, né? E tem essa, mas olha, Ana. Mas eu digo que assim, a gente tinha que divulgar isso também pela questão de preservação de bens, enfim, né? De você colocar ali todas as questões, como você colocou no caso de traição, no caso de separação, enfim, né? No caso de morte, como que vai ser resolvido. Sim. Né? Mas principalmente na questão dos filhos. Sim. Né? Como eu quero educar essa criança? Porque um casamento, somos 2 pessoas diferentes, vindo de situações diferentes, de educações diferentes, né? E às vezes de classes sociais diferentes, né? Então, eu penso que quando você conversa, quando você dialoga, quando você resolve, não, vamos fazer esse acordo aqui, tudo fica mais claro. Mas é aí que eu ia entrar. Tudo porque fica mais isso claro. entra também no costume do brasileiro achar que advogado existe só para ação judicial. Não, gente, é para evitar que isso aconteça. Então, se você coloca isso num papel, se você Faz deixa antes, tudo muito né? claro, a chance de ter a treta é muito menor. muito Isso menor. para sucessão também. Para tudo. Para um planejamento de uma empresa patrimonial ali, uma holding familiar, que eu também queria falar sobre isso, um testamento, ou você consegue adiantar algumas decisões em vida para não rolar treta dos herdeiros depois. Tudo que você puder fazer para manter a paz, não significa que é porque, que nem você falou, a ideia romântica, as pessoas querem casar e não querem escolher o regime de bens porque fica naquela coisa assim, tá desconfiando? É meu, é seu. Não, gente, isso é para evitar dor de cabeça. Exato. E não só para um caso de divórcio, para o caso da morte. Principalmente, né? As pessoas, elas não entendem que, no caso da sucessão, a primeira coisa que a gente vai avaliar é qual era o regime de bens. Exatamente. Né? Então, eu acho que eu gosto muito dessa sua ideia de levar esse conhecimento para o jovem, né? Sim, porque ele já, é uma vida já em sociedade, vai entendendo Ana. que ele tem direitos e que ele pode mover isso antes de acontecer. Né? São as regras do jogo. Você vai jogar um jogo de tabuleiro. Sim. Aí um participante vai lá
e ganha o dobro porque, sei lá, ele virou o pininho de lado. Aí você fala, mas eu não sabia que podia virar de lado. Então, a regra do jogo tem que ser dada lá na escola. Exatamente. Eu acho perfeito. Eu adoro. Quando você me contou isso, eu fiquei animadíssima, porque é perfeito, sabe? É um projeto, né? O VED é foda. Não pode me colocar nisso. Ai, vamos falar dessas coisas. É muito legal quando a pessoa sabe, né? Ela, poxa, eu tenho esse direito. Então, poder de escolha. Poder de escolha, exatamente. E procura a gente antes, né? Sim, advogado consultivo. É porque aí entra, vamos falar, né? Aí entra uma coisa que, ó, cai é o ranço da Tabs. Tabs, eu tenho uma duvidinha. Posso fazer a pergunta? Posso fazer? Pode. Isso é uma consulta. Você vai no médico, você paga pra se consultar. O advogado é a mesma coisa, gente. Não é porque eu tenho o canal e realmente eu tenho um projeto de ensinar tudo que eu puder pra vocês de forma gratuita, se eu puder, e de forma paga, numa coisa mais, num padrão mais elevado, que eu não seja advogada e trabalhe com consultoria. A mesma coisa a Ana. Vocês têm que procurar a gente pra buscar soluções antes de sofrer uma ação judicial, porque é custoso, dá dor de cabeça, demora para dedéu. Tem divórcio, tem herança, sucessão que demora mais de 10 anos. Tô mentindo? Não. Primeiro divórcio que eu fiz demorou 12 anos. Primeiro. Eu fazia bolinho de aniversário todo ano. Eu falava, Priscila, vem, minha cliente, né? Vem aqui pro escritório, vamos comemorar o aniversário do Hoje em dia mudou um pouco, né? Porque você consegue fazer o divórcio de imediato, você só não consegue fazer a partilha, né? Sim, o divórcio sai de primeiro. O problema é a partilha, porque é aí que deu a treta. Aí é que fica. Aí tem um apartamento financiado. Aí fica nesse enrosco, param de pagar o financiamento, perde direito, então não dá. E antes da gente continuar, queria agradecer o pessoal da padaria Paneira, que mandou essas gordices pra gente. Esse é de queijo, esse é de presunto e queijo. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Fique à vontade, nós tá? vamos comer já. É que a gente vai falando, mas eu quero que você fique à vontade, tá, Ana? Você tá literalmente em casa. Sim. Que a gente até tava falando disso agora também, né, de Não, home office. que é maravilhoso também a gente poder ter esse privilégio, né? Porque como hoje tudo ficou virtual, a gente consegue hoje trabalhar de casa. Processos. Então, mais uma facilidade para você contratar um advogado. Faz uma call, você não precisa sair do trabalho, ir até o escritório. Faz uma call, tira as duvidinhas. E aí é até melhor, porque é de forma personalizada. Exato. No canal, nas redes sociais. É que a Ana ainda não produz conteúdo, mas eu vou dar uma enxada de saco nela. Quando você pega essa demanda pelas redes sociais, você tem que responder de uma forma muito abrangente. Você não olhou a documentação, você não olhou o depende. Sim. Que é o que vocês não gostam de ouvir, mas é o segredo da coisa. A gente não analisou dados e fatos, a gente dá a regra. Na consulta você vai ver a exceção, que é o que se aplica a você, né? Sim, a gente fala do geral, né? Como que a lei funciona ali para todos, né? Mas aquele negócio, né? O seu caso vai ser analisado especificamente, dependendo, né, das nuances do seu caso, da documentação que você tem, da história que você me conta, né? Então isso deve ser pior ainda para advogado de família, né? Porque você deve receber a ligação do seu cliente de um processo de divórcio. Meu primo tá com uma treta com o primo dele. E aí você fala assim, então, manda seu primo vir falar comigo. Sim. Como que você responde? Não, porque a pessoa fala assim, não, mas você fez para mim e foi assim. Então, no seu caso... Foi assim. Foi assim, mas eu preciso conhecer o seu primo, saber do caso do seu primo, conversar com ele, porque não é a mesma coisa, né? Seu primo era casado com a sua mulher? Não. Então pô, não é a mesma coisa. Sim, né? E cada não é o mesmo caso. E eu falo que toda história tem 3 verdades, né? Sim. A verdade de uma parte, a verdade de outra é a verdade meio termo. Quando é o primo, ainda é a história que ele te contou, que aí vai ver, sempre tem mais poeira embaixo do tapete, sempre tem muita coisa para analisar, né? Isso que você falou no direito de família é muito importante, porque é como você disse lá no começo, é uma pessoa que está resolvendo a sua vida, né? O juiz vai decidir a sua vida. Você vai ter que cumprir, acabou. Vai decidir a vida do seu filho. Como é que vai ser daqui para frente? E se não cumprir? Né? Tira de você. Tira de você. É louco isso. Sim, é uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história, que não te conhece, que está resolvendo a sua vida. Né? Então a gente não precisa chegar nisso. A gente está aqui para resolver antes de chegar.
E quando chega, gente, a gente vai resolver também. Mas, né? Mas é uma coisa. Quando você contrata um advogado, ou cada um tem o seu advogado, mas tá numa esfera ali extrajudicial ainda, tem um carinho maior por olhar as Sim. coisas. Gente, vocês têm que entender que no judiciário é tipo 1000 processos novos a cada dia, e o juiz, ele vai olhar, ele vai bater o olho em algumas coisas. Tem juiz que olha minuciosamente, eu não posso ser Sim. injusta, mas tem juiz que tá cagando e andando, gente. Eu já peguei. Eu peguei uma vez uma sustentação oral pra fazer, porque eu tava defendendo o pai, que tinha um filho de 4 anos. A mãe mudou para os Estados Unidos, queria levar a criança a todo custo. Só que a criança ainda estava no período de alfabetização aqui. Ela ia ficar no período probatório de green card ainda lá. Era muito inseguro. E o pai era o paizão que fazia a vez, sabe? A mãe deixava aqui. Quando ela morava aqui, ficava mais com o pai do que com a mãe. E ela queria levar. Mas era pra cutucar o pai. Meu, eu entrei com a ação, já avisei pra ele. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. A justiça, infelizmente, não enxerga como a gente. Eles são meio engessados com isso. Não, porque é como a gente falou, o juiz ele vai aplicar a lei, e a lei é geral. Uhum. Ela é abrangente, ela foi feita ali para Sim. determinada situação, resolve-se dessa forma. Sim. Então, assim, por mais que o seu caso seja específico, tal, é como a Tabs falou. Tem juiz que lê, tem juiz que não lê, gente. E vai pelos costumes. Ele vai ali, já vi isso aqui, ele dá uma lida, tá, vai ser isso aqui. Vai pra mãe. Né? Vai pra mãe, porque Ponto. pra mãe é melhor do que pai. É. Às vezes você tá escrito lá que a mãe só fica um dia por semana. Mas mãe é melhor do que pai. Porque às vezes o juiz não leu, gente. Exatamente. Simplesmente assim. É. E foi o que aconteceu. Ou mesmo que ele leu, mas ele tá tão acostumado que ele dá aquele despacho padrão. Sim. Não, mas eu vou te contar mais. Ele despachou o padrão, né? Eles deram. E ok. Eles sabe? deram. Não, na verdade, assim, eu fui E uma você que advogada bem lute, chata. você como advogado vai lá, recorre, mostra, e, né? Eu fui chata, eu fui lá, bati no Ministério Público, falei, pelo amor de Deus, a promotora teve que me ouvir, a procuradora, né, no caso. Procuradora ou promotora? Promotora. Teve que me ouvir, tive que conversar com ela, falei, gente, isso aqui é um caso à parte. Aí eu consegui empurrar o máximo que eu pude. Quando foi no dia do julgamento lá no tribunal, fui lá falar na frente de 7 desembargadores. A hora que eu cheguei, eram 7 homens, cabelo branco. Aí eu olhei e falei assim, bom, tô na vantagem, porque não tem nenhuma mulher que vai tomar as dores ali, enfim. Gente, eles colocaram... Eu tenho 15 minutos pra falar. Colocou o reloginho lá. E aí, o jogo de ontem? Exato. Não sei o quê. Parece que você tá falando pra parede, né? Ana, que ódio! E eram 7, não era um juiz, eram 7 desembargadores. Não, você se prepara pra uma sustentação, ó, você fica até com dor de barriga, Você né? tá se cagando lá na frente. Eu levei o meu cliente ainda, foi a louca. Eu falei, eu vou levar pra ele ver que eu fiz o máximo que eu pude. Ele sentou. Eu parei de falar. Aí esperei o juiz eles olhou, pararem de... terminou, doutora? Você terminou? Não, eu tô esperando vocês me ouvirem. E ouviu? Ouviu nada, a decisão já tava proferida. Já tava pronto, o voto já tava pronto. Dane-se o que eu tava falando. E sabe o que eu ouvi? Que mãe é melhor do que pai. E a criança já tinha 7 anos, porque foi demorando o processo, né? Demorou 3 anos. Que a mãe é melhor do que o pai, para uma criança pequena. E que os Estados Unidos tem mais oportunidades do que o Brasil. Aí na hora eu falei assim, nossa, eu tô ouvindo isso da justiça brasileira. Difícil, aí. né? Representantes do Estado... Que eu fiquei muito puta. Eu falei, como assim você veio falar que morar lá é melhor do que morar aqui? Mas eu vou te falar que advogado raiz faz isso, né? Porque hoje em dia, com processo eletrônico, eu falo, quando eu comecei a advogar, você distribuía uma ação, você ficava lá esperando para ver com qual juiz caiu, e você ia lá despachar a inicial com o juiz. Exato, pra dar aquela Não é nem charme, gente. É do tipo, ó, meu caso é um caso... Eu acho que os juízes ficavam assim, né? Os chamados embargos auriculares, né? Mas funcionava, menina, funcionava. Dependendo da situação, funcionava bem, né? Hoje em dia, você vai despachar com o juiz fala assim, a senhora já colocou a petição nos autos? Já? Então eu vou ver. Dificilmente o juiz quer te receber. Assim como eu faço com os outros, eu vou fazer com o seu. Dificilmente o juiz quer te receber. E quando ele te recebe é numa má vontade. Por isso que eu não dei certo no direito de família. Porque todo caso, pra mim, era caso de ir lá no fórum. E eu passava muito nervoso. Mas a maioria é. Porque quando você vai, conversa, explica pro juiz, ele obrigatoriamente ele vai ter uma atenção pro seu caso. Vai chegar na mão dele, ele vai lembrar, aquela advogada veio aqui, não sei o quê. Ele vai lembrar. Então funciona.
né? Então, hoje é difícil, mas às vezes você tem que... 880, né? Funciona do tipo, ela veio, então ela tá se importando. chata. Então, nossa, ela encheu tanto saco, deixa eu dar não aqui. Que aí vai pelo menos pro tribunal. Voltando para o nosso assunto, eu tô com um caso na defensoria que é bem isso. O pai quer a guarda, tá? E a mãe digamos assim, não é muito né, presente. A mãe, ela joga. Relapsa. Ela joga, né? Ela tem um vício do jogo, né? Então, enfim. E as crianças ficam meio que largadas. Como tem uma que é maiorzinha, são 3 crianças. Uma já é maiorzinha, acaba cuidando das outras 2. Mas, tipo, ela leva a criança pro bar. A criança sai da escola, vai pro bar, onde a mãe tá jogando, tá bebendo. Isso é ambiente para criança. O juiz deu a guarda provisória para a mãe. O pai tem um salão de cabeleireiro, né? E o pai tá lá brigando pela guarda. Aí a gente pede, aí o conselho tutelar foi lá, fez todo o levantamento da situação, fez o relatório, mandou para o juiz, tal. A gente foi lá, conversou com o juiz mandou os pais para a escolinha. Então, mas nesse caso desse meu processo Estados Unidos e Brasil, a psicóloga falou que era melhor ficar com o pai. Todo mundo falou que era melhor ficar com o pai. Todos os laudos que a gente tem também tá nesse sentido. Mas o estudo psicossocial, o conselho tutelar. O juiz pega e me despacha lá. Manda os pais para a escolinha parental, para eles chegarem num acordo, e mandou pro Sejusc. Gente, a mãe não quer dar a guarda para ele por causa da pensão, né? Porque usa para outras coisas também. Mas o que tá acontecendo, principalmente agora nesse período? As crianças estão ficando com ele. As crianças, né, estão sem escola e tal. Desde que paga a pensão. Mas aí ele paga a pensão e ele tá pagando... gasta com as crianças. Exato, ele tá pagando a pensão, porque senão ele é preso, né? Uhum. Ele tá pagando a pensão e tá tendo... Ele não tem essa condição, né? Gente, a gente tá falando essas coisas não pra desencorajar vocês de buscarem os direitos de vocês. A gente tá só mostrando como algumas injustiças acontecem dentro da nossa justiça. E a vida como ela é, né, gente? Exato. E como vale a pena você tentar resolver as coisas com o genitor. Sem essa troca de farpas, porque não adianta. É a criança que sofre. E aí entra o abandono afetivo que a gente tava falando. Porque numa dessa lá na frente, a criança pode processar o genitor que a abandonou pelos danos psicológicos que ela sofreu com esse abandono. Sim. E ganhar uma indenização. Já aconteceu de eu ganhar uma indenização de um pai que parou de falar com a filha quando ela tinha 12, 13 anos, porque o primeiro namoradinho dela era negro e ele era racista. Que além de tudo, o cara era um criminoso. Ele era racista, ele parou de falar com ela. Parou de pagar a pensão, parou de tudo. Aí eu tive que entrar com a execução da pensão, com ordem de prisão e tudo. E entrei também com abandono afetivo, mesmo ela sendo ainda novinha, porque ele abandonou ela por uma causa ilícita, né? Sim. Mas já vi casos também de gente pedir com 30, 40 anos. Isso não prescreve. Não. É importante a gente falar isso. A hora que eu falei isso na sala de aula, eu falei, porque as atitudes do pai e da mãe de vocês podem sofrer consequência a longo prazo, porque vocês podem pedir indenização por perda de oportunidades que ocorreram na vida de vocês. As crianças, tudo... Porque hoje em dia também tá foda. É isso de educação. Os adolescentes estão muito difíceis. Eles têm acesso, né? Então aí a internet tá aí. Eles têm acesso terríveis, a tudo. Né? Só que eles usam isso como ameaça. Se você não fizer isso lá na frente, eu vou precisar porque a Protábata falou. Falei, meu Deus, vai dar reunião de pais, vai ter uma fila quilométrica. Mas tipo, como assim? Eu vou te falar de mim agora, assim. Quando os meus filhos eram pequenos, né? Licença, eu vou pegar. E eu trabalhava e tal, eles ficavam em casa, eu morava com a minha sogra, então eu morava na casa de baixo, minha sogra na casa de cima, ela tava sempre ali de olho, né? Uhum. E eles ficavam em casa. Eu pagava eles... né, para fazer pequenos serviços domésticos, né? Lavar a louça, recolher o lixo, cuidar dos cachorros e tal, né? Que é a mesada, na verdade. É a famosa mesada. Era uma troca, porque hoje né? em dia as pessoas acham que mesada é por mesada. Não é fazendo nada. Meu filho veio para mim e falou assim, eu vou te denunciar no Conselho Tutelar por abuso do trabalho infantil. Você fala, gente... Ele tinha uns 8. Ele estudou na escola que eu dei aula? Mas filho de advogada, né? Mãe, eu vou te processar por abuso de trabalho infantil.
Eu falei, é mesmo? Vai lá. Tenta a sorte. Tenta. Tenta a sorte. Você vê, casar e ser filho de advogado não é fácil, não. Não, mas teve o lado bom, porque assim, eu levava eles comigo em algumas situações, né? Porque no começo eu advoguei muito para infância e juventude, né? Então eu levava eles comigo à Fundação Casa, né? Uhum. Para eles verem um pouco a vida como ela é, né? Nossa, você fez uma coisa maravilhosa. Entenderem um pouco como é que funcionava, né? Porque a fase, acho que da adolescência é muito complicada. Você explicar para o seu filho, né? O que pode e o que não pode. E que eu sempre costumava falar assim: se você tá junto, criança, você vai rodar junto, não importa. Ah, mas eu não fiz. Não, mas você tava junto. Até você explicar que focinho de porco não é tomada. É porque criança né? acha que mãe e pai é muito neurótico, super protetor. E não né? é, que a gente sabe as consequências. Então Sabe que eu sempre cresci num expliquei, orfanato também. sabe? Meu avô era do conselho tutelar, e minhas avós trabalhavam num orfanato. Então eu cresci vendo crianças sendo resgatadas de maus tratos, de pais que colocavam pra roubar, pra Tem de pedir tudo, né? dinheiro. E é importante a criança ter aproximação com esse tipo de realidade para ver as consequências de uma realidade que não é a dela, mas que pode ser. Sim. Né? Né? Eu achei, sei lá, na época, né, eu achei que era importante, né? Excelente. E eles cresceram com muita noção dessas coisas, né? E até também por, né, eu às vezes comentar alguma coisa, né, um caso ou outro, e comentar com eles o que estava acontecendo, às vezes eles se interessavam e tal. Meu filho acabou virando advogado, né? Ah, é? Então, tá vendo, gente? Né? Às vezes Nunca tem gente que fala pensei. assim, filho de advogado sempre vai ser advogado. Não. Que nem médico. Não é, porque tem a noção de uma realidade que às vezes, se ele tivesse tido direito na escola, pode ser que ele nem se interessasse em fazer. Mas é que é uma faculdade que todo mundo deveria fazer, né? Eu nunca nem achei que ele fosse se interessar, sabe? Acho que a área dele sempre foi outra, negócio de marketing e tal. Ele fazia eventos e tal. Um dia ele chegou, mãe, vou fazer direito. Eu, opa, sério? Né? Mas é porque, é interessante pra todo mundo. E ele falou assim, mesmo que eu não atue na profissão... É útil. Né? O que eu aprendi vai valer pra minha vida toda. E ele gostou muito da faculdade, né? Eu fiz por causa disso. Eu não sabia que faculdade... Eu queria medicina, eu desisti de Jura? medicina. Quase igual em medicina. Estudei pra medicina 2 anos, saí, desisti. E fui a decepção pra família, né? Aí eu falei assim, eu não vou ficar sem fazer nenhuma faculdade, porque senão meu pai e minha mãe vai ficar no meu ouvido, que eu não vou ser ninguém na vida, que não sei o quê. Vou fazer uma faculdade que seja útil pra qualquer coisa. E fui fazer direito. Meu pai tinha feito direito, mas ele não exercia. Eu não acompanhei a vida dele como advogado pra falar, eu quero ser advogado. Eu achava até um porre quando eu assistia alguns canais, algumas audiências assim, que ficava falando em artigo, eu achava um porre. Falei, não, mas eu vou fazer porque vai ser útil pra mim. Foi o mesmo pensamento. Assim, E hoje eu amo. eu acho que eu queria ser juíza, né? Então eu sempre tive um negócio muito... Por que queria? Depois eu desisti dessa ideia. Porque eu amo advogar. Advogar é um caminho sem volta. Eu amo advogar. Então eu, né, quando criança, adolescente, eu queria ser juíza. Pensava muito nisso. Depois eu quis ser jornalista. E aí até entrei na faculdade, mas fiquei grávida, casei, desisti, enfim. Quando eu voltei para a faculdade, foi através de um chefe que eu não sabia direito o que eu ia fazer e tal, né? Mas eu falei, preciso terminar, fazer um curso, terminar. Aí ele falou, faz direito. Né? Ele era advogado e jornalista. Ele falava, faz direito, porque o leque de oportunidades. Mas, enfim, você tem, de fato, aí várias opções, né? Você pode seguir a carreira pública, concurso. Sim. Você pode fazer consultoria, você pode escolher uma área. Né? Na época que eu me formei, o que estava em alta ali, né? Que estava começando, era direito ambiental, né? Nossa! E era uma coisa que a gente não tem na faculdade. Eu tive, porque eu trabalhava com isso na época, né? Mas na faculdade, onde você estudou? Eu estudei em São Marcos. Hoje ela nem existe mais. Não, na Direito São Bernardo tem, mas tem dentro de uma outra matéria, que é de uso coletivo, se eu não me engano. Um semestre todo de direito ambiental, né? Então, estava começando muito isso, direito ambiental, direito empresarial, né? Direito desportivo, né? Então, estava bem, né? Hoje em dia, direito de internet, né? Enfim, mas eu fui fazer muito por conta da opinião dele, né? E meio como você estava meio perdida, tal, mas eu achava que eu tinha que ter uma formação, né? Por causa do meu trabalho e tal. E eu amei o direito.
É um E caminho eu sem não volta. sei se isso aconteceu com você, mas eu me apaixonei de cara pelo direito criminal, né? Ah, olha, Todo, mas isso, todo mundo todo sai da estudante, né? faculdade assim, ai, eu vou pra área Ai, você... penal. Aí você vai exercer, tipo, a Cara, é Constituição horrível. prevê 5 Horrível. tipos de estabelecimento, só tem um. O ladrão de carteira fica junto com um serial killer. Aí você olha, você fala assim, que adianta estudar a nossa lei ser tão É maravilhosa, mas a maravilhosa. aplicação ser uma Não, e bosta. fora assim, né? Como eu falei no começo de carreira, você faz de tudo um pouco, né? Ainda mais atendendo defensoria. Que logo que eu concluí o curso, eu já tirei o AB, fui fazer defensoria, né? Também por, né, instrução de uma colega que falou, não, acho que você tem que fazer defensoria, você vai aprender tanto ali. Uhum. Falei, vamos lá, né? Mas como você é tratada no direito criminal? Como o delegado te trata, como o juiz te trata, né? Eles te colocam numa posição, assim, não sei se isso aconteceu, né? Ou se ainda acontece, mas por você ser mulher, como você é tratada? E o que você achou? Eu achei péssimo, né? De cara, eu bati boca uma vez com um delegado que eu tava lá, ele me deu um chá de cadeira. Era até uma questão de pensão. Era uma prisão por pensão, né? E ele me deu um chá de cadeira de 2 horas ali e tal. E aí, a hora que eu consegui falar com ele, que eu queria falar com o preso e tal, aí ele me tratou de um jeito tão grosseiro, tão, né, desnecessário, que eu virei para ele e falei assim, então, né? Você estudou o mesmo que eu. Você escolheu ser delegado, eu escolhi ser advogada. Ninguém é Né? mais do que outra. Desculpa, mas né, Mas, você tá equivocado aí no seu jeito de me tratar. isso aconteceu com Isso bastante sem nem colega meu entender mesmo. que tinha questão de Minha. prerrogativas da OAB. Não, Eu nem isso é sabia outra coisa. disso no Você começo. sai meio segue em tiroteio, você nem sabe que a OAB tem toda essa estrutura, que não é só pra inscrição, né? Nem sabia, sabe? Assim, nem tinha esse conhecimento, nem nada. Fui bate-boca com o delegado, né? Como já bate-boca com o juiz também, sabe? De, né, trabalhista, você entrar numa audiência Ai, eu já bati boca. trabalhista. Você é bocuda que nem eu, assim que eu O gosto. juiz togado, que eu acho o máximo você fazer audiência com o juiz togado. O que é o juiz togado? Fala. Que ele usa aquela roupinha, aquela burca. aquele manto preto, né? Burca, ela fala manto preto. Né? E você chega aí, o juiz... eu entrei, né, pra ver qual Eles que era. podiam usar aquelas peruquinhas ainda, né? Eu acharia o máximo. Eu entrei pra ver qual que era do juiz, entrei pra assistir a audiência que era anterior à minha. O juiz olhou assim pra mim, né? A senhora é quem? Eu falei, sou advogada, né? De qual das partes? Eu falei, não, nenhuma, eu vou assistir a audiência. Não, a minha audiência ninguém assiste, não. Mas a lei fala que sim. Eu falei, ué, segredo de justiça? Não tá na porta que é segredo de justiça. Ele falou, não é segredo de justiça, mas eu não permito. Eu falei assim, excelência, Sinto me muito. fala onde tá na lei que o advogado não pode assistir Então, a audiência. Mas você é bocuda e corajosa, porque em outros momentos fica aquele medinho do tipo, eu vou bater de frente, aí a próxima audiência é minha, ele vai ferrar com a gente. Eu fiquei com medo, mas na hora eu fiquei com tanta raiva, eu falei, como assim eu não posso assistir a audiência? Falei, o senhor me diz onde tá na lei que eu não posso ficar na sala que eu saio. E ele? Aí ele olhou assim pra mim, qual que é a sua audiência? Eu falei, a próxima. Nossa! Então tá reagendada. Sentei e fiquei. E na minha audiência correu tudo bem, não teve problema nenhum. Né? Mas assim, tem sabe? que se impor. Eu já bati boca com um juiz também. Eu me senti tão, na hora, assim, tão ofendida. Né? Porque tá todo mundo ali pra trabalhar pela justiça e pela verdade, gente. Mas é que distorce. Esse daí é aquele estudante de direito, porque estudante de direito é a pior raça pra mim. Nossa, nem me fala. É tudo que é questionar, que é não sei o quê. Eu gosto disso porque eu era questionadora. Só que com respeito, não querendo diminuir ou testar conhecimento, enfim. E juiz, delegado, realmente eu já presenciei situações assim. Mas eu vou te falar que a vez que eu precisei mais do sistema penal, que foi uma audiência trabalhista que eu tava, e a pessoa que compareceu na trabalhista estava sendo procurada por oficial de justiça num processo em paralelo criminal, porque foi uma funcionária que roubou a empresa e tal. E eu fui correndo no fórum criminal avisar que ela tava lá pra fazer a intimação. Meu, fui super bem tratada. Não sei também, porque eu tive a sorte de estar na vara de um delegado, era um professor meu da faculdade. Cheguei já puta da vida, foram lá, intimaram ela. A promotora do caso, maravilhosa, eu esqueci o nome dela, eu já falei em um outro episódio aqui. A promotoria de Diadema,
Promotoria maravilhosa e só de mulheres, exercendo super bem a profissão. Eu até falei, nossa, até dá uma vontade de Não voltar é? a pensar em ir para a área penal. Só que o dia a dia é muito... Não, o dia a dia é cruel. É muito complicado. Se lidar com cliente é difícil, lidar com um cliente que tá ali não é na vida e a morte, porque aqui não tem pena de morte, mas é na liberdade, na prisão, Sim. que tudo pra eles é urgente, é aquela pressão, aí é complicado. Eu vou dizer que a primeira audiência criminal que eu fiz foi com uma professora. Ela era juíza. Eu me senti fazendo uma prova. Aí você não sabe se você fica à vontade Sim. ou não, do tipo, ela vai falar assim, eu dei isso em aula, vaca. Eu fiquei nessa nóia. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela vai ver que eu não assisti aula, né? Bem isso, Não, né? mas a sorte é que eu era muito boa aluna. Aí foi bem. Foi tudo bem. Né? Mas Ai, assim, que legal. eu vou falar aqui também de mulheres no direito de família, né? E aí eu vou te falar da nossa posição machista. A gente tem essa Tem. criação, sabe? Essa, né? Eu participei de uma audiência há uns 5 anos atrás, antes da PANDS. Da PANDS. Era uma audiência de guarda, né? A mãe, eu estava pela mãe. A mãe tinha fugido com as crianças para o Rio de Janeiro. A gente fala fugir. Fugido, mas ela fugiu mesmo. Catou as crianças e tchau. Catou as crianças e fugiu. Porque o pai era agressor, o pai tinha agredido ela, tal. Fugiu. Tinha quebrado o braço dela na frente das crianças, quebrado o nariz dela, enfim. Ai. Ela catou as crianças e fugiu, né? E aí ele foi pro Rio de Janeiro atrás dela, entrou com a ação lá, tal. E ela morava, acho que ela estava morando no Morro do Alemão. E foi até muito engraçado, que aí ele conseguiu a liminar de busca e apreensão das crianças e tal, né? Aí ele foi lá para o Rio de Janeiro e tal. Aí era tipo 5 horas da tarde, né? E aí o juiz deu a liminar e tal, e ele lá esperando o oficial de justiça ir buscar as crianças. O oficial de justiça olhou para ele assim, subiu o Morro do Alemão, hoje? De jeito nenhum. Vai ficar sem seus filhos. Não vou não, meu senhor. E não foi, né? E, enfim, mas voltando. Na audiência, né? Aí entrei em contato com a advogada dela lá e tal, né? Eu estava aqui pela defensoria. Na audiência, éramos eu, a advogada dele, a promotora, a juíza, a escrevente. Beleza, né? E aí a juíza interrogando ele e tal, né? E aí eu tava assim, então, mas ela fugiu porque o senhor agrediu ela. Não, eu tava nervoso, tal, eu quebrei o braço dela mesmo, dei um soco nela, quebrei o nariz dela Aí e ele tal, foi preso, não sei né? o quê, né? Né? Mas aí ela pegou as crianças e foi embora. Eu falei, então, né? Porque ela ficou com medo, né? E ok. Aí, né, teve uma hora que a juíza falou assim, não, então eu defiro, não sei o quê. Eu falei assim, pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência, a tradução assim... Olha aqui, filha da... A ordem, excelência, né? Eu falei assim, nós estamos aqui em 5 mulheres, né? O autor acabou de confessar um crime, né? Que ele de fato agrediu, quebrou o braço dela, quebrou o nariz dela, não sei o quê, né? E liguei aqui, se atentou a esse fato, tá tudo certo, tudo né? Então ela tá errada de ter, né? Aí a juiz olhou assim pra minha cara, né? Não, doutora, mas veja bem, né? Porque as crianças, né? Porque ele é o pai e tal. Tá, mas as Não crianças... bateu nas crianças, bateu na mãe. Eu falei, mas as crianças presenciaram todo o episódio, né? Uhum. Eu falei, acho que foi uma reação meio que natural dela ali naquele momento, até por um sentido de proteção, né? No sentido meio bicho, meio animal, pra de não mãe. sobrar pros filhos. De proteção, vou sumir com o meu filho. Fez comigo, sei lá o que ele vai fazer, né? Mas, sabe, assim... Eu fiquei pasma, porque ninguém se atentou. O cara falando ali de boa, e a juíza, a promotora e tal, não, tudo bem, tá certo, a gente vai expedir a ordem de busca e tal. Então, como assim? Né? Como assim? Infelizmente, isso já aconteceu. E aí a gente também. se dá conta, né? De aí volto a dizer pra você. Mas é que antes o direito ele era exercido majoritariamente Sempre, por né? homens. Sempre. Hoje tá bem equilibrado. Hoje eu tenho mais colegas mulheres do que homens. Não, o que me deixou perplexa é que só éramos todas mulheres, só tinha o autor ali, né? O único. Era o único errado, homem e todas estavam achando que aquela situação estava ok. É complicado, porque aí entra os costumes. Às vezes elas não param pra se colocar
no lugar. Aí vem a deusa da justiça com a venda, que eu acho que ela deveria ser assim, né? Tipo, caolho, ela não deveria ter os dois cobertos. Porque o caso, ele tem que ser analisado. Caso a caso. E a pessoa que tá julgando, se ela for pra julgar que nem um robô, ela vai ser substituída pela inteligência artificial. Não. Ela precisa ter um pouco de empatia à situação em si. É por isso que o nosso sistema é um pouco complicado, né, de ser civil law, e essa diferença para o common law, que o common law, ele tem mais essa participação. Porque não tem esse tipo de questionamento. É meio seguir a regra, seguir o processo, e às vezes não funciona, né? Ana, vamos lá. Esse é o meu baú de tesouro. Ele é temático do Pendura, por causa do dia do Pendura, você sabe qual é? É boteco e tudo mais. E dentro dele tem os meus convidados. Ok. E os meus convidados, eles assinam um pano que eu vou estender no estúdio quando estiver pronto. E então, por enquanto, tem a data de gravação para o pessoal ter uma noção, porque às vezes as leis mudam e aí fala, tá ultrapassado. Então, a gente tá gravando isso dia 12 de janeiro de 2024. E o artigo falando que pagar fiado não rola, tá? No dia do Pendura, os advogados fazem merda. Essa é uma lembrancinha da sua participação, que é um abridor. Que legal. E enquanto eu abro o tecido, que eu queria que você escrevesse um recadinho, assinasse, eu vou fazer a pergunta final do nosso podcast. Se existisse uma lei que chamasse Lei Ana Paula Alves, falaria sobre o quê? Nossa. É punk. Por isso que eu falo Posso enquanto pensar? eu vou abrir Lógico. Posso perguntar para os universitários? Não, tem que ser a sua opinião, mas pensar você pode. Vai Posso tranquila. consultar os universitários? Sem pressa, pode pensar. Só que assim, você é da área. Quando vem convidado que não é da área, que fala assim, lei da igualdade. Eu até deixo passar, porque vai muito para os princípios. Sim. E a nossa lei também é regida por princípios. Mas quando é alguém da área, eu gosto de explorar mais. De falar assim, não, fala penalidades, fala procedimentos, não sei. Tá certo. E para você que gostou do papo, enquanto ela tá pensando, eu já vou adiantar. Para você que gostou do papo, a Ana Paula Alves, ela não produz conteúdo ainda na internet, então a gente só tem o @ do Instagram pessoal dela, que é um meio de contato, ou vocês podem procurar pelo escritório. Como que as pessoas chegam até você? Eu acho que posso dar meu WhatsApp? Pode dar. Né? Eu acho que pelo WhatsApp, porque como o nosso escritório contato direto. Virtual, é contato direto. Tá certo. DDD e o número, então. Tá, o DDD é 11 99188 6778. Pra quem gostou e tá precisando de uma advogada excelente de família e sucessões, temos a Ana Paula. O lugar você escolhe, tá? Tá bom. Tô abrindo onde tá. Vamos lá, eu já pensei. Eu acho que a lei seria... você, que lugar comum, você falou de igualdade, e é isso aí. Da igualdade no casamento. Né? Como assim? Da igualdade entre marido e mulher no casamento, de direitos e deveres. Mas como assim? Eu acho que tem que estar estipulado, sabe, em lei, que são dois adultos vivendo juntos. Não é obrigação só de um, né, fazer o serviço doméstico, como não é obrigação só do outro prover. E isso independentemente da vontade das partes. Independentemente da vontade das partes. Teria que ser igual, mesmo se eu quero ser dona de casa e meu marido quer ser provedor. Eu acho que tem que ter divisão de tarefas e divisão de deveres e divisão de direitos. Mas tem que ter divisão de tarefas. Independente do casal. Casal homoafetivo, casal, né, heteroafetivo. Eu acho que tem que ter divisão de tarefas. Porque tá muito, para mim, continua muito estigmatizado que o serviço doméstico é da mulher. Entendi. Ou de quem fica em casa. Entendi. Mas aí, achei que a lei é sua. Então a lei é minha. Vou pedir permissão para perguntar uma coisa, mas aí você coloca... Com punição. Com punição, exatamente. Porque numa dessas, às vezes, até mantém essa igualdade, mas se, porventura, for decidido que o homem ou a mulher vai cuidar da casa e o outro vai prover, que pague um salário para quem vai cuidar da casa. Exato. Seria uma alternativa. Porque, veja, né? Vamos falar sério, porque existe, é assim até hoje. Né? Por mais que as mulheres estejam aí no mercado de trabalho, tenham a sua individualidade e tal,
A maioria ainda é dona de casa. Uhum. Ela sai do trabalho, Não ela por chega em opção, casa. ela tá não, falando. não por opção. Ela sai de casa, ela sai do trabalho, chega em casa, ela ainda tem que fazer o serviço da casa, Uhum. né? O grosso do serviço da casa fica com ela. Eu tô falando isso porque hoje, antes de ir pra cá, eu tava fazendo faxina. Né? Sexta-feira é o dia de faxina. Mas eu estava fazendo faxina, meu marido tava? Não. Eu tava fazendo E faxina. se você pede pra ele ajudar, ele Né? não ajuda. Ah, mas eu não sei fazer igual você. Aprende. Eu não sei fazer do jeito que você gosta. Né? Aqui é chicotada. Aqui A meu gente marido tá ajuda. casada há 35 anos. Sério que você não sabe fazer do jeito que eu gosto? Aprende. É errando É que se sério? aprende. Você sabe o jeito que eu gosto? É sério que você não sabe fazer? E aí, só que o que é foda é que aí, se a gente for esperar eles fazerem, eles vão enrolar até a gente se encher o saco e ir lá e fazer, né? Sabe? Fogo. Não, justamente por causa da nossa criação, né? A gente foi criada pra ser assim, pra assumir esse papel. Sim. Tanto de cuidar da casa quanto dos filhos, né? É que demora pra cair a ficha. Mas isso tá mudando. Eu acho que as gerações atuais tá mudando. Tá bem devagar essa mudança, né? Tá mudando, mas eu acho que as mulheres estão se perdendo um pouco. Elas E quem estão fica mesclando assim igualdade com necessariamente postura feminina e masculina. Assim. E quem fica nesse trabalho doméstico tem nem direito à aposentadoria, né? Agora tá mudando também, né? Que aí você trabalhou a vida inteira, chega lá, não tem direito, não tem aposentadoria, depende de um marido. não tem nada. É complicado, né? isso. Se você gostou, Ana Paula Alves, ela já deixou. O arroba dela pessoal, qual que é? Se o pessoal quiser te procurar no Instagram, quer passar? Não quer passar? alvesilva.ap. Aí, pronto. Já tem o Alves Insta Silva, pessoal tudo dela junto também. com S só. Alves Silva. Tá. O mesmo S do Alves serve pro Isso. Silva. E se você gostou também do Você Entendeu Direito, estamos nas redes sociais como ved.oficial. Pode puxar, ó. É meio duro Aqui mesmo. Saiu tudo. Ah, é o outro lado. Desse lado. Vê o outro lado. Aí. Mas tá do lado do marca-texto. Que coisa. Soltou mesmo. Depois eu vejo. Então, se quiser, eu tenho vermelho. Vou escrever com a outra, né? ved.oficial nas redes sociais. No YouTube, Você Entendeu Direito. Também, se você quiser colocar youtube.com/ved.oficial, @ved.oficial. E no Spotify como Papo do Pendura. Agradecer a participação da Ana, que foi maravilhosa, para variar um pouco. Agradecer você pela audiência. Paneira Padaria pelos beliscos, que a gente falou tanto aqui que não deu tempo de comer, mas com certeza a gente vai encher o bucho agora. Jeito delicado de se falar. Né? Pra ser Todo pouco mundo, educado, né? a gente não vai também. comer na frente das pessoas. Ai, né? eu não sou essa educada. Eu falo de boca cheia, eu não tô nem aí. E aí que vai todo mundo comer, equipe técnica também. Quer escrever com calma e agradecer pra gente encerrar? E aí você escreve sem pressa. Pode escrever um recadinho, desde que tenha seu nome e a data de hoje, tá bom? E mais assuntos familiares e de sucessão, que é útil pra todo mundo. Todo mundo vive em família, todo mundo vai sofrer um luto um dia. Todo mundo vai ter que passar por essa parte burocrática chata. Deixe nos comentários que a gente faz vídeo exclusivo sobre os temas que vocês trouxerem. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Foi uma delícia. Você é ótima para conduzir. Obrigada. Né? Adorei mesmo. No dia que a gente se conheceu, já rolou. O santo já bateu, né? Porque a gente já foi rolou entrevistada, só que eu e ela... bom. Ai, não. Tipo, o entrevistador virou coadjuvante, tadinho. Não, e assim, você tem essa sua ideia, assim, acho que é até a sua veia de empreendedorismo, né? Essa sua ideia de estar fazendo esse pod, né? De estar levando essa informação, de estar levando esse conhecimento para as pessoas, isso é muito importante. É muito importante É muito mesmo. importante. Isso Quem sabe a gente consegue colocar direito nas escolas. Não é? Eu tô aproximando vários colegas aí. Você já falou que você tá dentro dessa. Projeto que pode me incluir. Obrigada, foi um prazer te receber. Igualmente. Obrigada, gente. Até a próxima.